eu preparei até um roteiro para que eu consiga explicar, quero explicar assim de forma bem simples, para que você termine essa live e amanhã, quando você for preparar a lancheira, consiga descomplicar. Carlinha, seja bem-vinda, Carlinha. Olha o que eu tenho aqui, ó, uma coisa que você adora. Você não, né, o Miguel? Bisnaguinha. Que criança que não gosta, né, de bisnaguinha? Tanto que esse post, eu fiquei surpresa quando eu coloquei a receita da bisnaguinha, que eu fiquei surpresa, tanto que repercutiu, tanto de pessoas que fizeram, me mandaram a foto, quando fizeram em casa. Eu fico muito feliz, eu vibro aqui quando vocês testam a minha receita. Então vamos começar. Essa live é o Nutri Avalia Lancheira. Eu quero já trazer, já preparei aqui, porque os erros são muito comuns. Em todas as lancheiras que eu avaliei, muitas das mamães que me mandaram foto de lancheiras ali que são saudáveis, só feitas com produtos saudáveis. Mas, mãe, o intuito dessa live é que você não cometa erros com os produtos saudáveis. Eu vou te explicar melhor e você vai sair daqui sabendo, de forma mais simples, descomplicada. Primeiro, o que não deve faltar na lancheira do seu filho. Cada alimento tem uma função. Então, esse é o objetivo da gente montar ali refeições balanceadas. Então, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui do primeiro erro, que é o mais comum, que é, tô até aqui com o meu kit de açúcar. Mãe, o maior erro da lancheira é exceder a quantidade de açúcar. Quando eu falo açúcar, eu não quero dizer somente os docinhos. Eu quero dizer quantidade de carboidrato. O carboidrato, ele é absorvido no sangue como açúcar. A forma que esse carboidrato ele vai ser absorvido vai depender de alguns fatores que vão fazer diferença para que essa lancheira seja de forma balanceada. Eu vou te explicar. Então, primeiro, o que não deve faltar na lancheira? Eu falei no carboidrato, que o carboidrato é a parte mais gostosa. O carboidrato é o quê? É o pão. Trouxe aqui, ó, uma tapioca, por exemplo, um bolinho, um muffin, que é ótimo para lancheira, um pãozinho francês. Vou falar um que vocês adoram. Bisnaguinha. Essas crianças adoram. Waffles. Outra coisa que as crianças adoram, pão de queijo. Qual lancheira da semana que não tem um pão de queijo? Ou se a criança não leva o pão de queijo, ela compra na cantina. A maioria das crianças que eu cuido. Então, o carboidrato, ele é uma delícia, porque uma das funções é dar sabor para o alimento. Então, olha o porquê que a gente acaba excedendo a quantidade de carboidrato. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou começar montando essa lancheira com carboidrato, que não pode faltar na lancheira, para vocês saberem de forma bem simples. Então, primeira coisa, o carboidrato, que vai fornecer energia. Vou colocar... peguei errado, peguei o pão francês, eu quero pôr a bisnaguinha, que eu sei que vocês adoram. Então, aqui, ó, bisnaguinha. Não tô considerando, claro que, depois eu vou falar a respeito dos ingredientes, já coloquei aqui no post sobre a bisnaguinha, que tem excesso de açúcar, por isso que eu vi a necessidade de reproduzir, de fazer uma bisnaguinha, uma receitinha saudável, para que a gente consiga melhores resultados. Porque a bisnaguinha tem muitos aditivos, tem muito sódio, tem excesso de açúcar, inclusive a bisnaguinha integral. A bisnaguinha integral não é integral, eu vou explicar, vocês vão entender tudo isso. Então, primeiro, a gente pode colocar a bisnaguinha, que eu sei que vocês adoram. Vamos pensar numa proteína junto nessa lancheira. O que eu percebo? A maioria das crianças, essa lancheira está nos girafas. Mari, sério, eu que mandei fazer. Ó, tem até meu logo aqui, ó. Da lancheira. Ah, não, girafa que me copiou. A Elisa! Gente, minha filhada, 9 anos. Ela tá aqui, ó, assistindo. Adorei que ela tá assistindo. Elisa, ó, bisnaguinha, que eu sei que você gosta. E você provou minha receita e gostou. Ó, os girafas. Du, você que tá vendo a live, a Mari é uma mamãe, a mamãe da Juju, que tá na mentoria. Ela falou que os girafas, ó, copiou a nossa lancheira. Eu nem sabia. Ó, Du, vamos ter que ver isso com os girafas. Vamos ter que ganhar um. Plagiou, gente. Mas voltando, então eu coloquei a bisnaguinha, uma opção de carboidrato, uma opção de proteína. Mãe, aí o que é o desafio à proteína? Porque normalmente, não só nas refeições de almoço e jantar, mas a proteína, eu percebo que nos lanchinhos, ela é a esquecida. Ela é esquecida porque normalmente as crianças não querem, elas querem só a bisnaguinha ali com a Nutella, elas querem o suquinho, tudo que é gostoso. Lembra que eu falei, o carboidrato ele traz sabor para o alimento, então faz todo sentido a criança querer deixar de lado a proteína. Mas o que acontece? Qual a função da proteína? Garantir saciedade. Então, mãe, aquelas crianças que... Adorei a bisnaguinha. Aquelas crianças que não colocam a proteína no lanchinho e continuam com fome, querem comer logo depois, não mata essa fome. Olha a importância da proteína.
quais são exemplos de proteína que a gente pode colocar nesse lanchinho. Aqui, olha que gracinha, ovo de codorna. Aqui já vai a primeira dica. Ovo de codorna, qual a diferença de mandar o ovo de codorna na lancheira, diferente de mandar o ovo comum? O ovo de codorna, quando você cozinha, não fica com cheiro. Então, ó, uma dica, 5 ovinhos de codorna equivale a 1 ovo cozido. Então, ó, uma ideia. Olha que bonitinho. Todo kit que eu uso da loja Lanchinhos. Não tem conflito de interesse. Mas eu gosto tanto da loja Lanchinhos, até trouxe aqui, mãe, depois se vocês quiserem eu mostro pra vocês. Alguns itens que eu acho, assim, que eu considero indispensáveis pra lancheira. Eu gosto muito, forminha de muffin, coisa bem prática pra você ter ali. Você muda a receita. Sabe aquelas crianças que querem comer sempre a mesma coisa? Que é a maioria, que são todas praticamente. Você mudou ali, conseguiu colocar uma receita diferente, fez um formato diferente. Pronto, a criança não enjoa. Então, depois eu vou mostrar. Se vocês quiserem, depois eu vou colocar os utensílios que eu separei para que a gente consiga desenvolver cada vez mais ideias. Quanto mais ideias de lanchinho, maior essa facilidade de conseguir ali encaixar na rotina, maiores as chances da criança aderir, né? E a família também conseguir possibilidades reais. Tem que caber na sua rotina. Não tem como. Essa é a primeira orientação. Então aqui, ó, o ovinho de codorna, ó. Coisinhas gostosas. Bisnaguinha. No lugar do ovinho de codorna, quais são outros tipos de proteína? Pode ser um iogurte. Tenho aqui um iogurte. Muita atenção para a escolha do iogurte. Olhar ali a tabela nutricional, a quantidade de carboidrato. Vamos pensar que a gente quer incluir cálcio e proteína nesse lanchinho. Então, dependendo, se você colocar ali um iogurte que tem muito açúcar, mais vai prejudicar do que ajudar. Então, ó, uma dica. Até quanto de açúcar nutre, que pode ter até quanto de carboidrato ali naquela tabelinha nutricional, até quanto? Até 10 gramas, não vai prejudicar. Claro que o conjunto também vai contar. Eu trabalho muito com combinação alimentar e eu vou explicando, você vai entender melhor. Mãe, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Então aqui, ó, por exemplo, um peixinho branco também vai trazer cálcio para esse lanchinho e proteína, vai garantir essa saciedade. E o que é legal? Quando a gente coloca, acrescenta, mãe, só de acrescentar proteína, eu faço muito isso com adolescentes, só de acrescentar proteína, eu já consigo, consequentemente, eu já consigo ajustar ali o carboidrato. Então olha que estratégia maravilhosa. Aqui, proteína, um ovinho, pode ser um ovinho mexido se esse lanchinho for em casa. Se bem que tem criança que manda, até ovinho mexido na lancheira eu já vi, criança que manda. Eli, você chegou! Tô de olho aqui em vocês, ó, mandem, pode mandar pergunta, pode mandar que eu quero a participação de vocês. Eu tô acostumada a dar essas orientações no meu dia a dia, então pra mim é muito automático, então pode ser que eu esqueça de alguma informação importante ou explique muito rápido algo que vocês fiquem com dúvida, coloca aqui a pergunta, pra gente desenvolver essa linha de raciocínio. O mais importante é vocês entenderem essa linha de raciocínio da combinação alimentar. Porque, mãe, quando você entende isso, você consegue melhorar a forma como esse açúcar ele é absorvido. Ai, Regina, obrigada, tia. A forma como ele é absorvido, isso faz toda a diferença. Acabei de falar que para adolescente, que eles não querem aderir ao tratamento, é mais difícil, eu consigo conversar ali e eu consigo puxar, trazer esse adolescente para maior adesão no tratamento quando eu escuto, claro, né? Primeiro escutar muito esse paciente e eu consigo colocar ali as coisas que ele já come, mesmo que seja só guloseimas. Eu vou combinando melhor essas guloseimas. Então, ao invés dele comer só o carboidrato, só eu acrescentar uma proteína ali, já é uma evolução enorme. Então, isso que eu quero trazer para você. Mãe, teve até quando eu coloco as fotinhos da lancheira, teve uma mãe que comentou assim comigo, a Andréia. Ela colocou, até coloquei a mensagem dela. Ela colocou, ai, não consigo fazer perfeito todo dia. E ontem a gente teve um encontro na maratoninha, as crianças que fazem um acompanhamento comigo, e foi exatamente isso que a gente conversou no encontro. Não é sobre fazer lancheiras perfeitas todo dia. Ninguém consegue nessa correria do nosso dia a dia. Mãe, mas você vai perceber que o pouquinho que você conseguir evoluir, dependendo, você já consegue reduzir, ó, 2 sachês de açúcar. Que é bastante, todo dia. Imagina essa soma. E o que eu percebo, que eu vi a necessidade de trazer aqui pra você nessa live? Como saber a quantidade certa? Amei essa pergunta, vou responder, Li. O que eu percebo muito? Eu vou falar da proteína, mas antes, o que eu percebo? O maior erro. Muitas famílias, antes de procurar minha ajuda, já tentaram de tudo. Já cortaram ali, colocaram só alimentos saudáveis. Já compraram já o pão integral, os alimentos integrais.
já colocaram aquele suco sem açúcar, já tiraram as guloseimas e não tem resultado. Então eles chegam, a primeira coisa que eles falam, Nutri, eu não sei mais o que fazer, porque eu já tirei tudo do meu filho. E é aí que é o mais legal, que eu fiz questão de colocar no history. 2 lancheiras que é da mesma mamãe, que é a Tati. Tati, você tá aqui. A Tati tá tendo excelentes resultados, tá em acompanhamento comigo. Mas o que eu quis trazer pra vocês? Muitas vezes, até ontem, eu conversei lá na mentoria, porque eu coloquei uma lancheira, que quando a Tati me mandou a lancheirinha, ela colocou ali empadinha, colocou a empadinha, colocou a fruta, e ela se justificou. Eles queriam muito comer um salgado, aí eu dei um jeitinho de colocar a empadinha. E aí na outra lancheira, que ela colocou tapioca, pão de queijo, tudo caseiro, tudo feito com bons ingredientes, e ela colocou ali a maçã e o suco, que vocês já vão perceber qual foi o errinho dessa lancheira. Ela se justificou, ela colocou pra mim, né, ela falou, olha, tudo feito com ingredientes saudáveis. Mãe, sabe qual era a lancheira que tinha mais açúcar, mais carboidrato? E que ia dificultar o processo de emagrecimento e melhora dos exames? A lancheirinha que ela achou que era saudável. Ontem eu fiz questão de colocar no nosso encontro da mentoria, no nosso encontro ao vivo, fiz questão de colocar na hora. As mães olharam pra mim, sabe, saindo fumacinha da cabeça e falaram, não é possível, menina, agora ficou muito difícil pra gente fazer. Porque eu sei quais são as maiores dificuldades. É isso que eu quero trazer pra você aqui nessa live. Não precisa mudar muita coisa da noite pro dia. Não é isso. O pouquinho... Aqui, ó, a Jerusa. A Jerusa me segue faz tempo, né, Jerusa? E ela já matou a charada. Uma das coisas é isso, colocar a fruta e o suco. Então, mãe, escolher entre a fruta e o suco. Já é um erro aqui, ó. Já tô dando um spoiler do erro. Eli, você que perguntou a quantidade de proteína para criança, cuidado, porque a necessidade proteica para criança não é a mesma que para adulto. É diferente a necessidade. Adulto tem uma necessidade maior, porque é em relação ao peso. Porém, proteína e cálcio é de extrema importância para essa fase, principalmente na adolescência, fase infantil também, crescimento e desenvolvimento. Então, o que acontece quando nesse lanchinho falta ali? Falta o leite, falta um queijinho, falta uma proteína, só tem carboidrato, falta cálcio para essa criança. Além de não fornecer saciedade, tá faltando nutrientes, faltando cálcio para esse lanchinho. Eu falei da proteína e a quantidade. A quantidade, a criança que tem ali 7 aninhos, a partir de 6 aninhos, 7 aninhos, pode considerar 10 gramas de proteína, de 10 a 15 gramas. Então, se vocês forem colocar ali aquelas bebidas proteicas, iogurte proteico, aqueles que estão vendendo no mercado, pode colocar. Pode colocar. Cuidado para escolher um que seja adequado para a criança. Escolher um que seja até 15 gramas. Porque tem dois. Tem um que é de 15 gramas, de 10 e 15 gramas, e tem um que é de 25 gramas. 25 gramas já é dose para adulto. Então, é esse cuidado. E como olhar? Isso é simples. Por exemplo, um copo de leite vai ter ali a necessidade que a criança precisa. Ovo também. Proteína é uma delícia. Mãe, você vai encaixar ali a proteína. Qual o desafio? Descobrir a proteína que a criança gosta. Tem criança que não gosta de ovo, não gosta de queijo, só quer comer o carboidrato. Costume também, né? A criança está acostumada. Como que a gente pode aumentar a proteína? Receitas. Buscar ali receitas que tenham uma maior quantidade de proteína. Eu sempre falo da Luana, que é uma chefe funcional, que eu sou fã dela, do trabalho dela. Sempre coloco o Instagram dela aqui, ela sempre tá colocando receitinhas práticas e boas para a lancheira. Então aqui, então eu falei da proteína, falei do carboidrato, e aqui a Jerusa já matou a charada, que é a próxima, que é o quê? A fruta. Por exemplo, eu vou colocar uma uva, porque eu sei que mesmo as crianças que não gostam de fruta, amam uma uva Thompson, né, sem semente. Então, olha essa lancheira, que delícia. Coloquei uma bisnaguinha, mesmo bisnaguinha industrializada, tá, mãe? Mesmo que ela tenha muitos aditivos, muitos açúcares, só da gente encaixar ela aqui de forma balanceada, essa lancheira já vai ter uma... Olha a diferença de você colocar 3 bisnaguinhas para matar a fome e de você colocar uma bisnaguinha, uma fruta e uma proteína. Bem diferente. Então, só com isso, a gente já consegue resultado. Claro que dá para melhorar, dá pra gente mudar essa bisnaguinha, colocar ali um produto de melhor qualidade. Aqui a água, não pode faltar no lanchinho, não pode faltar na escola. Algumas crianças é difícil, mas algumas crianças não carregam a garrafinha de água. Aqui vai mais uma orientação. Mãe, é muito importante a criança carregar essa garrafinha e se hidratar. A água, a hidratação, ela é muito importante para a melhora do rendimento, não só esportivo. A gente fala tanto de hidratação para melhora do rendimento esportivo, mas também para a melhora do aprendizado. É de extrema importância. Tá? A Margot.
perguntou, e quando a criança está com colesterol alto e é genético? Eu sempre falo isso. Tanto o colesterol, quanto crianças que têm tendência ali a ter o diabetes, como eu tenho tendência a ter o diabetes, eu sempre tô de olho, sempre tô atenta. Meus seguidores, né, as mamães aqui já sabem. Genética não é destino. Montando ali de forma balanceada. Essa questão do colesterol, a Carlinha que tá aqui na live, ela sabe, do Miguel. Nós conseguimos tratar o colesterol dele, ele já estava tomando remédio, nós conseguimos com foco na melhora da desbiose, saúde intestinal, porque está relacionado. A saúde intestinal também está relacionado com melhora do colesterol, melhora da glicemia. O intestino está relacionado com tudo. Falei da água, vou tomar um pouquinho de água. Luana. Ai, Luana. Ai, eu adoro, porque a Luana, Jerusa, que tá sempre me acompanhando por aqui, elas já estão matando as charadas que eu preparei, mas pera lá, tem mais coisa. Elas não estão falando tudo. Essa é uma estratégia que eu gosto. Ó, água de coco no lugar do suco. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre. Até fiz aqui um roteiro para que eu não esqueça de nada que é importante para te falar. Mãe, falei da bisnaguinha integral. Toda vez que eu falo, ó, assuntos polêmicos aqui. Quando eu quero falar de coisa polêmica, é bisnaguinha. Eu falo bisnaguinha, todo mundo adora. Todo mundo adora bisnaguinha. Quando eu coloco aqui algo sobre a bisnaguinha. Bisnaguinha integral. O porquê que a bisnaguinha, ela não é integral. Ela não é integral. Mãe, infelizmente, o rótulo dos produtos no Brasil... Ó, a Carlinha, o Miguel melhorou muito. O colesterol. Mãe, você que colocou sobre o colesterol a pergunta, Margot, dá uma olhadinha na minha receita da bisnaguinha, depois que eu coloquei no feed. No final da receita, eu coloquei até a fotinho do Miguel, com a historinha dele, porque ele é meu herói. A Carlinha sabe. Querida Carlinha. Então, mãe, por que a bisnaguinha não é integral? Quando eu coloquei a bisnaguinha, foi uma das perguntas ali, as mamães. Mas e a integral? Mãe, para um alimento ser considerado integral, isso é uma referência da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem que ter 2,5 gramas de fibras por porção. Então, quando vocês olharem ali, não precisa ficar fazendo conta mirabolante, não é isso. Vocês vão olhar o rótulo. Eu tô até aqui com um rótulo, é que é um rótulo de açúcar, não tô com um rótulo de produto, mas é como se fosse um pão. Vocês vão pegar aqui o rótulo, vocês vão olhar, vai estar a medida. Então, vai estar, por exemplo, 2 fatias, o pão, 2 fatias. Para ser considerado integral, tem que ter 2,5 gramas por porção. Por quê? Porque o alimento integral, o benefício do alimento integral é ele conseguir controlar essa absorção do açúcar no sangue, não fazer aquele pico de glicemia, não aumentar a glicose. Então, se você consome ali um produto integral, um pão, que tem menos de 2,5 gramas, não vai fazer esse efeito. Vocês querem ver uma coisa que não é integral também? Os pães, alguns são. Ficar bem atento ao rótulo, dar uma olhadinha bem no rótulo, ficar de olho na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente ser a farinha integral, de preferência 100% integral. Outro produto que não é integral, que não merece nem levar o nome, barrinha de cereal. A barrinha de cereal, eu coloquei até na minha aula da mentoria, sempre falo para as mães. Tem em média 1 grama. Teve uma barrinha que eu coloquei, uma barrinha famosa, não lembro a marca agora, mas é famosa. Tanto que a embalagem, ela tem ali o mel, ela tem, passando a imagem de que é super saudável, aveia. Mas quando você olha a lista de ingredientes, você já observa 3 tipos de carboidrato. Olha só. E essa barrinha tinha menos de 1 grama de fibra. Ou seja, eu falei que para ser considerado integral, tem que ter 2,5 gramas por porção. Então, mãe, aquela criança que no lugar da fruta tá levando a barrinha de lanchinho, olha a diferença. A diferença tem 3 tipos de açúcar, pouca fibra, poucos nutrientes, que ali tem mais açúcar tem poucos nutrientes. Então, tudo isso eu quis trazer para você porque é muito importante. Eu sei que a barrinha é um dos maiores erros. Eu vejo quando a criança tá ali para melhorar os hábitos, a família tá em busca de hábitos mais saudáveis, a primeira troca, a primeira inclusão é essa na lancheira, barrinha de cereal. Sempre, sempre, sempre. Então, por isso que eu quis chamar a sua atenção da barrinha, que é muito importante. Agora, eu falei a questão dos erros, né? Para que você, que tá aqui, não cometa os maiores erros que eu vejo hoje na lancheira infantil. Preparei aqui. Preparei quais são. A Jerusa já falou alguns, a Luana já falou. Vocês já estão aqui. É que vocês me acompanham, eu tô sempre falando, mas esse é o intuito, de estar sempre falando para se tornar mais fácil para você. Então, primeiro, qual é o erro que eu percebo? Inclusive, foi a das lancheirinhas das fotos que me mandaram, eu avaliei. Mãe, essas fotos que vocês me mandam, pra mim é tesouro em pó. Eu guardo tudo. Eu fiz uma aula só com essas fotos. Então, pra mim, eu aprendo muito com a lancheira de vocês. Eu calculo todas. Teve na aula ontem do encontro da mentoria, calculei todas pra conseguir mostrar ali pras mães onde que tá o erro. Porque às vezes eu falando, parece assim, mas é só um suco.
Mas é só um docinho ali naquele dia. Mas isso faz diferença. Faz diferença e muita, muita. Mãe, para que consiga os resultados, melhora dos exames e emagrecimento. São detalhes ali que a gente consegue mexer que vão trazer o resultado, que vão garantir os resultados. Então, vamos lá. Primeiro erro que eu coloquei aqui. Repetir os grupos alimentares. Eu acabei de mostrar quais são os grupos alimentares que tem que ter ali na lancheira para garantir os nutrientes. Então, eu falei da proteína, falei do carboidrato, falei da fruta. Então, qual é o maior erro? O que eu percebo? Repetir os grupos. Ou, quando repete, aí já torna desbalanceado. Então, vamos pensar no que é mais comum. Vamos tirar aqui, ó, esse. E vamos colocar, pronto, aqui, ó, a bisnaguinha com pão de queijo. Ó, que mãe nunca fez isso? Vamos pôr a fruta e vamos pôr, eu trouxe até isso daqui, ó. Eu sei que vocês gostam também. Suquinho 100% fruta. Então, pronto, ó. Essa é uma lancheira bem tradicional. Vamos pensar que é uma lancheira comum. Então, aqui tem uma bisnaguinha, e é mesmo, né? A maioria que eu recebo, a bisnaguinha, pão de queijo, a fruta e o suco. Então, eu acabei de falar. Qual é o erro? Repetir os grupos. Qual grupo a gente tá repetindo aqui? Qual grupo? Ai, passa cola. Luana, Jerusa, vocês que estão aí. Então, aqui, ó, primeiro, bisnaguinha e o pão de queijo. A gente tá repetindo 2 grupos. A fruta e o suco. 2 grupos. Porque aqui a fruta, né, e o suco também é feito com a fruta. Então, mãe, escolher uma porção de cada grupo. Isso é muito importante. Então, imagina, se a gente tirar esse suco. Vou deixar o suco, porque eu sei que vocês gostam do suco, né? Eu falei que não é sobre lancheiras perfeitas, a gente evolui um pouquinho de cada vez. Se a gente colocar o suco, vamos tirar então? Vou tirar a bisnaguinha, né? Pra não ficar de marcação cerrada com a bisnaguinha. Então, eu falei de não repetir os grupos. A gente colocou o suco, então vou tirar a fruta, pra gente não repetir os grupos. Então, vou escolher aqui e vamos colocar uma proteína, né? Pra acrescentar saciedade. Então, aqui, ó, por exemplo, um queijinho. Pode ser stick de queijo, pode ser mussarela. Tem mãe que faz até rolinho de mussarela. Ou pedacinhos de queijo, mussarela. Olha a diferença. Percebe? Que a gente já reduziu bastante o carboidrato. Porque o carboidrato, ele é o maior erro. Então, eu vou sempre bater nessa tecla. Qual o outro erro que todo mundo comete? Colocar o suco mais a fruta. Comentei com vocês. Esse é muito comum também. Olha só. Então, eu vou falando aqui, vou lembrando. Meu roteiro vai me ajudar a não esquecer. Vou falar, e eu vou falar até o nome que vocês colocam pra isso. Que uma mãe que me mandou a lancheira até colocou o nome. Eu adorei. Falei, vou usar isso mesmo. Então, vamos lá. Colocar aqui o salgado e o docinho. Ela falou surpresinha. Quem mais manda surpresinha na lancheira? Porque aí a criança abre a lancheira. Eu tenho uma solução até pra isso. Até pra isso. Que a criança vai abrir a lancheira, já tá esperando ali a surpresinha. O que é a surpresinha? O docinho. A mãe colocou a surpresinha. Ela fez questão de escrever. Então, ou seja, carboidrato, proteína, a fruta e a surpresinha. Vocês viram? Vocês são tão demais que vocês até acrescentaram. Vocês até já acrescentaram mais um grupo ali pra colocar. Então, mãe, o que a gente pode pensar nessa surpresinha? Eu falo muito sobre isso na mentoria, falo muito sobre isso nos acompanhamentos e muitas mães já fizeram. A Tati foi uma delas. Tati, parabéns. Você tá aí na live? Eu observei na sua lancheira que você me mandou. Que você colocou o quê? Um bilhetinho. Mãe, cuidado. Eu sei que o açúcar, o docinho, ele é uma forma de carinho. Mas cuidado para ele não ser a única forma de carinho. Então, para essa criança, quando ela abre a lancheira, em vez dela ficar sempre esperando pelo docinho, negocia. Negocia com ela, combina a guloseima. Uma vez na semana, algum docinho que ela gosta. E aí, nos outros dias, você pode deixar uma cartinha. E eu vou te falar, eu tive resultados muito positivos com isso. Tem uma criança que até minha heroína, a Nath. A Nath, que ela emagreceu muito, ela tá até no meu site. A foto da minha heroína, coloquei a historinha dela. E ela foi isso. A mãe falou que começou a colocar ali a cartinha, o bilhetinho. E o que ela fazia? A mãe falou, a Tânia, ela falou pra mim, ela falou, Melina, ela espera pelo bilhetinho. Quando eu não coloco o bilhetinho, ela reclama. Mãe, percebe o quanto a gente conseguiu não focar só no açúcar? Não tem problema, o açúcar, em alguns momentos, ele vai ser uma forma de docinho. Vai ser uma forma de carinho. Mas não pode ser a única. Isso é uma orientação que é a forma como a gente se relaciona também com o alimento. Vai fazer toda a diferença. Você está passando isso para o seu filho. Você está educando isso para o seu filho. A alimentação, ela é uma forma de educar. Não tem como a gente separar. Então, por isso que eu fiz questão de passar aqui para você. Então, esse docinho, carência de proteínas, é um erro muito grande. Eu até falei aqui para vocês. Carboidrato sem fibra. Mãe, falei aqui a importância de olhar o rótulo
para ter ali na porção 2,5 gramas de fibra. Me fala se vocês entenderam essa parte, que essa parte é importante para vocês não caírem na pegadinha das embalagens, né? Pagar mais caro, olha que raiva, ainda pagar mais caro por um produto de pior qualidade. Às vezes você tem uma criança que eu cuido, que ela aumentou o colesterol, tava ali com triglicérides muito alto, bons hábitos alimentares, muito saudável. Esse é só um exemplo, tem outras crianças. Mas o que ela aumentou o triglicérides? Comendo granola. Vocês acreditam? E não era uma granola com açúcar. Não era, só que a granola, ela amava a granola. Então, quando ela pegava a granola, ela pegava um pote assim, ó. Eu vou mostrar, ela me mostrou, eu fui investigar. É um trabalho de investigação mesmo. É um pote, assim, ela ficava comendo, vendo à tarde, olha que delícia, vendo TV. E aí o triglicérides dela estava alto por conta da granola. Então, mãe, a quantidade vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. O pai dela até falou pra mim, não, aumentar o triglicérides comendo granola é muita sacanagem, não. Tem que ser comendo um panetone, alguma coisa do tipo. Por isso que eu quis dividir esse conhecimento com você, mãe, com vocês, essa live, exatamente por isso, para vocês não cometerem esses erros. Deixa eu até ver, teve mais perguntas aqui, eu quero responder. Perfeito, a Carla. Legal, Carla. Então, ó, o YoPro, ó, o lanchinho, vou explicar aqui. Então, ele leva um YoPro, que é uma bebida ali de proteína, que é a proteína, junto com uma coxinha de macaxeira. Ai, que delícia, eu quero essa receita. Adorei. Uma coxinha de macaxeira ou uma tapioca. Coloquei aqui a tapioca também. Perfeito. Uma atenção, já vou aqui falar sobre a tapioca ou 10 biscoitinhos da Mãe Terra. Perfeito, tem ali, tem a proteína, tem o carboidrato. Tapioca tem muito carboidrato, muito cuidado com essa combinação alimentar. Quando coloca tapioca e o suco de laranja, excede carboidrato. Então, esses alimentos que têm muito carboidrato, cuidado com a combinação alimentar. Procurar evitar misturar com o suco nesse dia. Aí vai a dica que eu gosto muito. Pode colocar ali uma água de coco, pode colocar um suquinho de limão, vai fazer muita diferença. Só da gente fazer essa troca, do suco de laranja para o suquinho de limão, a gente reduz, ó, 3 sachês de açúcar. Mãe, você percebe? Você percebe que não precisa chegar na perfeição? O pouquinho que a gente ajustar ali, a gente já tem resultado. Isso que é maravilhoso. Quero ver aqui as mensagens de vocês. Ai, tá, legal, vocês entenderam da fibra, porque isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para não esquecer de nada. O suco. Falei do suco. Ó, aqui é o suco. Vou chamar a sua atenção porque o suco é muito importante. Todas as lancheiras que eu calculo, a forma como combina esse suco faz toda a diferença. Então, mãe, aqui eu trouxe algumas orientações de mamães, de mamães que conseguiram o resultado. Vou trazer para você de forma simples. Tati, pão de sal é melhor que a tapioca? É diferente, é assim. A tapioca, ela não tem a questão do glúten, né? A criança precisa deixar de comer glúten? Não, não precisa. Se não tem alergia, não precisa. Porém, cuidado, qual é o problema do glúten? Como que eu trabalho para conseguir resultados com a criança comendo pão ou pãozinho francês? Comendo pão, comendo tapioca, sem restringir a alimentação. Colocar ali para mim, a alimentação saudável está na variedade. E para a gente conseguir uma variedade, pode colocar essa variedade. Cuidado, essa questão da tapioca, por ela ter uma maior quantidade de carboidrato, então a forma de combinar essa tapioca vai fazer toda a diferença. Então você já sabe, vai comer a tapioca, pode caprichar ali na proteína, porque a proteína vai fazer com que ela seja absorvida de forma mais lenta. Acrescentar na tapioca alguma semente também, porque a tapioca, quando vocês olham ali a tabela nutricional, só tem carboidrato. Ela não tem mais nenhum nutriente, só carboidrato, só açúcar. Então, ou seja, quando esse açúcar ele é absorvido sozinho numa refeição, ele é absorvido muito rápido, aumenta muito a glicemia, não garante saciedade, aumenta ali a produção de insulina no corpo. Então, para que a gente consiga garantir saúde, comendo a tapioca, caprichar na proteína. Como? Pode colocar um queijinho, ou pode comer ali a tapioca, tomando esse YoPro, pode ser até um whey protein. Atenção, falei da questão da quantidade de whey, né? Falei da quantidade de proteína. Então, ajustar o whey protein para a necessidade proteica de uma criança. Então, não é um scoop de whey. Criança na faixa ali de 7 aninhos, 6 aninhos, meio scoop, que já vai ser a quantidade do YoPro. Então, combinar com uma proteína e colocar uma fibra nessa massa vai fazer a diferença. Então, pode ser uma chia.
Semente de chia seca não vai alterar o sabor. O que eu gosto de fazer? Mãe, quando você for preparar as receitas, e ficar muito de olho também na quantidade. Muitas vezes, sem perceber, eu vejo que as famílias erram. Então, por exemplo, vai fazer um suco? Muitas vezes nem sabe o tanto de açúcar que está colocando naquele suco, o tanto de fruta que está colocando naquele suco, porque faz uma jarra. Então, tem que ter um controle ali. Quando for fazer a tapioca, a mesma coisa. Então, contar quantas colheres de sopa for colocar ali naquela tapioca. Então, por exemplo, 4 colheres de sopa, 3 colheres de sopa, usa uma de chia. Já vai acrescentar fibras, já vai reduzir essa quantidade de carboidrato, vai fazer toda a diferença. E vai melhorar essa absorção do açúcar. Incluir junto uma proteína. Qual é o cuidado para não consumir de forma errada? Não fazer essa combinação, suco e a tapioca, já que tem muito carboidrato. Eu abri algumas perguntas no meu history e eu percebi que uma das coisas que gerou até uma dúvida para vocês foi a questão da fruta. Diabético, criança que está no pré-diabetes ou em fase de emagrecimento, pode comer todas as frutas? E eu vi ali, eu coloquei sim e não, e todo mundo votou no não. Então eu quero até esclarecer melhor isso para você, mãe, porque pode. A alimentação infantil de forma saudável está na variedade. O que eu faço? Claro que tem algumas frutas ali que tem uma maior quantidade de carboidrato e umas frutas que têm menor quantidade de carboidrato. Então, cuidado com essa combinação. No acompanhamento da mentoria, eu tenho uma tabelinha onde eu consigo ajustar ali a quantidade. Não dá para passar por aqui porque são todas as frutas. Mas cuidado, atenção, suco, para você não cometer erro, que eu sei que o suco é o maior erro. Não colocar isso, o suco, porque o suco, aqui não vai ter só uma fruta. Tem uma quantidade maior de fruta. E o que acontece com o suco? O suco, quando nós trituramos essa fruta, perde-se as fibras. Então, olha a diferença. Imagina, esse carboidrato, ele vai ter mais açúcar e não vai ter fibra. Então, você vai combinar com uma preparação que tem mais carboidrato, é esse que vai ser o maior erro da lancheira. É saudável, tapioca? É saudável. O suquinho é saudável? É saudável. Mas quando você faz essa combinação, vira uma bomba de açúcar. Isso que eu quero trazer e mostrar aqui pra você. O quanto que é importante entender essa linha de raciocínio. Deixa eu ficar de olho na hora aqui, pra não me perder. Pode mandar pergunta. Se vocês não estão conseguindo entender, nossa, em São Paulo tá tanto calor hoje. Tô até... Pode mandar, mães. Mandem. Quero saber se vocês estão entendendo. Então, olha. Eu preparei 10 passinhos aqui pra te trazer facilidade. Pra você terminar essa live, amanhã vai montar a lancheira, você já vai lembrar de mim e vai trazer facilidade na sua vida. Mãe, o intuito dessa live não é que você saia daqui com menos opções para colocar ali na lancheira. Pelo contrário. Se fosse por isso, eu nem fazia essa live. É pra gente conseguir desenvolver mais ideias, para ficar mais gostoso e mais prático. Não é, o intuito dessa live, do meu conteúdo que eu faço por aqui, não é te trazer problema. Pelo contrário, é resolver os problemas. Tá bebendo uma água? Ó, a Luana entrou. Lu, eu falei das suas receitas. Falei, a Luana tem receitas com proteína, fáceis, práticas, VaptVupt pra lancheira. Ó, Luana Salgueiro. Gente, sigam a Luana, vale a pena. Eu sigo ela. O meu Instagram, os meus salvos, só tem receita. Metade da Luana. Foi um tesouro, Lu, vou ter você aqui. Então vamos lá, os 10 passos. 10 passos. Primeiro, não focam na perfeição. Os meus heróis, como que eles conseguiram o resultado? Todos que emagreceram rápido, tiveram resultado, estão curtindo o processo, conseguiram realmente mudar o estilo de vida, construir uma nova rotina gostosa, prazerosa. Não focar com muita ansiedade no resultado. O resultado vai aparecer. Calma. O seu filho é um dos fatores, um dos gatilhos que leva ao aumento de peso, que leva à piora da saúde, é a criança desenvolver essa ansiedade. A gente tem que combater essa ansiedade, não aumentar essa ansiedade. Então, primeira coisa, calma, foco no processo e não no resultado, não buscar pela perfeição. É isso, tem que curtir essa jornada. Essa nova mudança tem que caber na sua rotina, nas suas possibilidades. E a criança tem que gostar, respeito às preferências da criança. Não é sobre a minha alimentação, ou a alimentação de vocês, é do seu filho. Então, respeito às preferências dele. Primeiro lugar, a criança tem que ser ouvida. Segundo ponto, que todas as crianças que conseguiram o resultado, os meus heróis, copiei aqui deles porque eu tenho 17 anos que eu sou nutricionista infantil, então eu percebo
que todos que conseguem têm isso em comum. Então, isso que eu quero dividir com você, mãe. Segundo ponto, identificar o problema para conseguir evoluir. Então, mãe, você vai focar. Não é você focar no problema e mergulhar no problema. Não é isso. Você vai identificar e vai buscar a solução para aquele problema. Eu desenvolvi isso na mentoria. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, dá para entrar ali, só clicar no link do meu perfil e vocês vão ver que eu fiz até um tabuleiro com a designer para conseguir desenhar isso. Tem ali quais são os obstáculos e é isso que eu trabalho no meu acompanhamento, é vencer os obstáculos e não reclamar e caminhar para a doença, mergulhar, fundar ali no problema. É realmente conseguir estratégias reais, é uma vida real, né? Possibilidades práticas, fáceis, gostosas. Senão não tem como. Se for ruim, ninguém consegue seguir. Quanto mais uma criança, não é? Não é mesmo? Terceiro ponto. Todos os meus heróis eu percebi esse resultado que foi maravilhoso. O suco. Muita atenção no suco. Mãe, por que o suco? Acho que se eu for escolher de todas as crianças que estão hoje em busca de melhores hábitos e fazem ali uma melhor mudança, já fazem a leitura correta do rótulo, já sabem comprar, já estão comprando produtos, já melhoraram. O suco, muita atenção. Não é que eu não tiro o suco. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o suco não é recomendado para as crianças por conta disso que eu expliquei. Quando a gente tritura, perde-se as fibras e concentra o açúcar. O que eu trabalho? Como eu trabalho muito com o diabetes, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, eu tenho essa experiência com contagem de carboidratos, então eu trabalho dessa forma. Eu ensino a encaixar o suco que tem uma menor quantidade de carboidrato, líquidos que tem uma menor quantidade de carboidrato. E eu percebo que todas as mães que conseguem fazer isso, elas têm excelentes resultados. E eu vou até dividir uma mãe que teve um resultado assim muito maravilhoso no acompanhamento. A criança emagreceu muito e rápido. E agora que vai fazer os exames, estou super curiosa, mas com certeza vai melhorar glicemia, insulina, colesterol. O que a mãe fez? Ela combinou com a criança. Filho, a gente vai reduzir esse suco. Qual horário você prefere que eu coloque esse suquinho? Então a criança, a maioria prefere no horário do lanchinho. Então o que ela fez? Ela tirou dos horários das refeições e colocou ali no horário do lanchinho. Essa criança, ele cresceu e emagreceu, assim, 5 quilos em um mês. Só para vocês terem uma ideia, que foi o suco e as beliscadas. Ele beliscava muito entre as refeições, a gente fez alguns ajustes ali, que ele já teve resultado. Então, outro ponto, incluir proteína e cálcio nos lanchinhos. Quarto passo, que foi um desses ajustes do Pedro, que a gente incluiu mais proteína, consequentemente garantiu a saciedade. A gente conseguiu reduzir as beliscadas entre as refeições e aumentou a hidratação, que é uma criança que a gente aumentou porque água é o ideal entre as refeições e não beliscar. Quando a gente come, eu já falei na live anterior, tudo que a gente come, tudo tem açúcar, tudo tem carboidrato. São poucos alimentos que não tem ali carboidrato. A maioria, fruta tem carboidrato, suco tem carboidrato, tudo que a gente come, o nosso corpo, ele produz insulina para conseguir controlar melhor, para conseguir tirar esse açúcar ali do sangue. Expliquei na outra live. Então, mãe, imagina uma criança que belisca o tempo todo. O tanto de insulina que essa criança está produzindo não está dando um descanso para esse corpo. Como se esse corpo fosse uma máquina. A nossa alimentação, a gente tem que ajudar o nosso corpo e não dificultar. É isso que eu estou sempre aqui falando para você. Quinto passo. Mãe, para conseguir resultado, eu falei que tem que ser gostoso. A Luana, as mães aqui falando que seguem ela também, é a prova disso. Porque, mãe, descobrir receitinhas VaptVupt. Descobrir. Então, buscar. Hoje nós temos a internet, tá aí. A gente consegue muitas possibilidades de receitas, muitas receitas gostosas e práticas. Por isso que eu já coloco receitinha VaptVupt, que vai caber ali na sua rotina, faz toda a diferença. Explora essa criatividade. Tenho certeza que o seu filho vai gostar. Por exemplo, tem um muffin que eu gosto muito, que ele tem menos carboidrato, que tem no e-book ali, do acompanhamento. Ele tem menos carboidrato, eu gosto de desenvolver essas receitinhas, tem menos carboidrato que um pão integral, por exemplo. Tem menos carboidrato que uma banana. Então isso, na combinação, quando for colocar um bolinho, quer colocar um suquinho nesse dia, a gente consegue muito resultado. Sexto passo, saber usar os industrializados a seu favor. Mãe, eu sei que hoje
Eu sei que hoje, cada vez mais, a gente está indo para os alimentos industrializados. Porque é muito corrido. Ó, amo suas receitas, Luana, bonitinha, Karen. É muito corrido, então cada vez mais nós estamos caminhando para os alimentos industrializados. Eles são proibidos? Não. A gente pode saber usar eles a nosso favor. Então aprender a ler o rótulo. Eu gosto muito, aqui tem o Instagram e tem também o aplicativo Desrotulando. Vale a pena entrar, conhecer, para você já começar. Mãe, nesse primeiro momento, eu até entendo que é um momento de descobertas ali no mercado, conhecer novos produtos. E eu adoro experimentar novos produtos. Então é um momento de descobertas. Daqui a pouco, você já vai saber quais são aqueles alimentos que deu certo para sua família, já vai ter as receitas, então tudo vai ficando mais fácil. Então, industrializados, alimentação saudável começa com boas compras. Então, a gente tem que saber o que a gente está colocando para dentro de casa. Isso é fundamental. Não tem mais como a gente comprar sem ver ali o rótulo. 7º passo. Saber comprar os produtos integrais de verdade. Expliquei aqui para você como olhar se esse produto ele é um produto integral, fake ou verdadeiro. Olha que importante. 8º passo. Mãe, isso eu observei com uma mãe que eu cuidava. Você que está buscando ali novos hábitos, novas receitas, novos ingredientes, novos produtos. Eu sei que a criança, quando ela gosta de um alimento, ela quer comer só aquilo. Só aquilo, ela quer repetir sempre. Mas, mãe, esse é o momento de você estimular, encorajar dentro do que ela gosta. Pode ser ela só come bolo, bolinho Ana Maria ou bolachinha. Tenta fazer uma receitinha com ela e começa a intercalar devagarzinho. Para ela ir aos pouquinhos se acostumando com a receita caseira. Vai fazer toda a diferença. E não tem problema. A criança vai comer, não tem problema ela não gostar. Faz parte. Faz parte. O que eu percebo? Às vezes a criança não gosta, aí a mãe fica chateada. Aí a mãe, mas ele não gostou. Mãe, faz parte. A criança, você tem que encorajar o seu filho e não aumentar o medo. Para a gente conseguir fazer com que a criança experimente alimentos, a gente precisa garantir essa segurança, essa confiança. Tem uma criança que eu cuido, é claro que cada caso tem que ter, avaliar, né? Cada caso vai ser tratado de uma forma. Mãe tem uma percepção muito boa em relação ao filho. Quando eu coloco alguma receita, a mãe sempre já sabe o que o filho vai gostar e o que o filho não vai gostar. Né? Mãe, nada melhor do que a mãe para saber, né? Qual que é a receitinha que o seu filho vai gostar. Então, mãe, não tem problema, encoraja o seu filho. Filho, não tem problema não gostar. Começa devagarzinho, colocar um pouquinho na boca. Tem uma criança que eu consegui vencer esse medo dela colocar o alimento na boca. Esse é um trabalho que é de terapia alimentar, onde nós, quando ela for comer, ela já é maiorzinha. A gente colocou sempre um guardanapinho. Então, esse processo de encorajar. Então, ela coloca na boca. E aí, se ela não gostou, ela tem o guardanapinho, ela vai tirar esse alimento da boca. Tudo que ela tá provando, ela tá gostando. E ela tá provando, porque ela venceu esse medo. Então, você percebe o quanto que a gente pode ali colocar para que a gente consiga evoluir? Respeitando ali, respeitando, ouvindo a criança. Na verdade, é isso. E o 9, descobrir. Esse não tem como. Não tem como. Isso traz facilidade. 9º passo. Descobrir fornecedores caseiros para você conseguir mesclar. Ter as receitinhas caseiras, né? Para você fazer ali receitinhas vapt-vupt, igual eu falei. Ter ali produtos industrializados para você mesclar com as receitinhas caseiras. E ter fornecedores. Então, você pode descobrir alguém que vende ali um pãozinho caseiro. Ou que vende ali um bolinho de aveia sem açúcar. Olha que legal. Já é uma evolução enorme. Tem bolinho de chocolate com aveia. A criança nem percebe que tem aveia. Então, tudo isso a gente consegue melhorar muito. Descobrir fornecedores ali para trazer mais facilidade. Para você conseguir mesclar. Não ficar só no alimento industrializado. A Letícia, gracinha, entrou a Susan. Ai, tô aqui de olho em vocês. Então, me perguntem. Se vocês não estiverem entendendo, me perguntem. E o 10º passo que eu coloquei aqui. Mãe, isso é muito importante. Combinar. Tudo é a negociação. Quando a gente puxa a criança para o tratamento, a criança ela é a condutora da alimentação dela. Não adianta a gente querer, né, a mãe querer fazer o que a criança queira comer. Não. Você consegue uma maior aderência ali quando você puxa a criança. Quando você escuta a criança. Então você pode combinar com a criança o dia daquela lancheira guloseima, por exemplo. E colocar ali. Normalmente as crianças, quando eu sugiro isso, as crianças gostam de colocar de sexta-feira. Normalmente é de sexta ali, já vai aquele lanchinho gostoso. Então aquela surpresinha que eu falei antes, que a surpresinha é sempre o docinho, pronto, você pode combinar com a criança de sexta-feira. E até essa surpresinha
você consegue amenizar os danos. Hoje em dia tem ali algumas marcas que tem menos aditivo, menos açúcares, tanto de salgadinho, tanto de bolacha, iogurte, que a criança gosta e você consegue colocar como uma guloseima de sexta-feira. Deixa eu ver se tem. Eu não quero esquecer de nada que é importante para conseguir passar para vocês. Mãe, mandem as perguntas. Deixa eu ver que horas são essa live. Gente, eu falei 1 hora, consegui conversar com vocês. Né? Passou tão rápido, São Paulo tá tão quente aqui, tô até suando. Mãe, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu quero agradecer todas as mamães que mandaram foto, que participaram. Como eu disse, isso é um tesouro, isso é rico, essas fotos de vocês. É uma troca de aprendizado. Do mesmo jeito que eu tô aqui passando o meu conhecimento, que eu observo ali os resultados na prática, eu aprendo muito com vocês. Eu conheço produtos industrializados através de vocês. Vocês vão me mandando as fotinhos e eu vou descobrindo. Então eu quero agradecer a participação de todas vocês. Mães, você chegou tarde, igual a Letícia colocou, chegou tarde. Eu vou deixar salva pra vocês. Ó, um beijo. Eu quero fazer mais lives sobre lancheira. Eu amo falar sobre esse tema. Eu amo. E pra mim não é difícil. Eu sempre consigo, mas é esse pensamento. Mãe, passinho, ó, devagarzinho. Não é subir um degrau, dar um pulo enorme. Não, é devagarzinho. Um pouquinho de cada vez. A gente consegue uma evolução enorme. E a criança sempre surpreende. Então eu quero, boa noite pra vocês e agradeço todas que participaram.